A graça e a paz de Jesus Cristo a todos. Se você não é inscrito no canal Palavra da Vida, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever nesse canal que compartilha capítulos da Bíblia. Aqui no canal nós já gravamos vídeos tratando do livro de Provérbios, de Eclesiastes, de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. E hoje começamos a gravação dos vídeos sobre a carta que Paulo escreveu para os filipenses. Os filipenses eram pessoas que nasciam na cidade de Filipos. A primeira vez que Paulo esteve nessa cidade foi quando ele realizou a sua segunda viagem missionária. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nós podemos ver a primeira visita que Paulo fez a essa cidade. Vamos ler aqui, ó. Paulo estava fazendo a sua segunda viagem missionária, quando ele ia passando pela região da Frígia e da Galácia, ele foi impedido. Ele estava com os seus companheiros de viagem, e ele relata aqui em Atos, capítulo 16, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Versículo 13, vamos ler agora o que aconteceu nessa cidade de Filipos, quando Paulo chegou a essa cidade pela primeira vez. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos.
Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade, e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, esse texto mostra a viagem que Paulo fez para a região, para a cidade de Filipos. Como nós lemos ali a partir do versículo 6, Paulo havia saído da região da Galácia, que era aqui. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 5 para vermos da onde que Paulo estava vindo. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então, nesses primeiros 5 versículos, nós vemos que Paulo estava
começando a sua segunda viagem missionária e que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, a Bíblia revela que houve um concílio em Jerusalém. Nós vamos ver aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e esse concílio foi feito para resolver questões sobre o que deveria ser pregado para os gentios, para os não-judeus. E nós vemos aqui que o bispo de Jerusalém era Tiago, o primo de Jesus. Eu não vou fazer a leitura de todo o capítulo 15, mas eu vou apenas ler aqui os versículos que mostram quando o concílio de Jerusalém definiu as regras que deveriam ser pregadas para os gentios. Ó, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então, o concílio de Jerusalém foi feito porque Barnabé e Paulo já tinham feito uma primeira viagem missionária, que é contada nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. E quando eles pregavam a palavra, muitos judeus que se convertiam pregavam que os gentios precisavam se circuncidar, precisavam guardar os sábados, precisavam cumprir a lei. Mas Paulo e Barnabé, quando pregavam, anunciavam o reino apenas dizendo que se as pessoas aceitassem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passassem a seguir os caminhos de Deus, segundo, sem se prostituírem, honrando e amando a Deus, buscando o Espírito Santo, não comendo da carne sacrificada aos ídolos e andando em bondade, benignidade, fugindo da mentira, da corrupção e da maledicência, isso era suficiente para que fossem salvos. Então surgiu uma questão: será que Paulo e Barnabé podem continuar pregando o evangelho dessa forma? Não exigindo dos gentios a circuncisão, que guardem os sábados e que cumpram a lei judaica? E aqui nesse concílio, que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no versículo 28, nós vemos que eles se reuniram e o detalhe é que nesse concílio, ó, havia várias pessoas reunidas, ó. Alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então nós vemos aqui, ó, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Então a questão de Jerusalém foi em torno da circuncisão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece
os corações lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença entre eles e nós, purificando o seu coração, ou seja, o coração deles, né, dos gentios, pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Pedro aqui estava falando a respeito da lei. Estava dizendo que cumprir a lei já era difícil para os próprios judeus. Impor a lei também para os gentios seria depois que Cristo já havia vindo. E aqui, quando Pedro faz esse discurso, ele teve a experiência dos capítulos 10 e 11 de Atos dos Apóstolos. Eu não vou ler os capítulos 10 e 11, mas o capítulo 10 mostra que um homem chamado Cornélio, que era da corte italiana, ele era um centurião, ou seja, chefe de 100, ele em um certo momento estava orando e viu um anjo que disse para ele que as orações dele haviam subido até os céus e que as esmolas que ele dava foram reconhecidas por Deus e que ele deveria enviar homens até a cidade de Jope para chamar a Pedro, que estava na casa de Simão, curtidor, pois Pedro lhe pregaria o evangelho. Pedro disse de um lado, Cornélio teve essa visão do anjo. Enquanto isso, Deus deu uma visão para Pedro. Pedro estava olhando para o céu perto da hora do almoço, e ele viu quando um vaso veio do céu com um lençol, e aquele lençol se desprendeu do vaso, foi esticado no céu, e ele viu vários animais e ouviu uma voz do Espírito Santo que dizia para ele, mata e come. E ele disse pela primeira vez, eu não como coisa imunda. E Deus disse para ele assim, não diga, não tenha por imundo o que o Senhor santificou. E ele teve essa visão por 3 vezes. E quando ele teve a visão pela última vez, os enviados de Cornélio chegaram na cidade em que ele estava, na casa em que ele estava, e bateram na porta. E o Espírito Santo disse para Pedro, eis que procuram por você, vá com esses homens. E Pedro foi com eles e chegou até a cidade de Cesareia, onde Cornélio estava. E quando chegou até a casa de Cornélio, o Espírito Santo disse para que ele pregasse a palavra para o Cornélio, a sua família e os seus amigos, e eles, enquanto Pedro ainda pregava, foram batizados com o Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, e Pedro, vendo que o próprio Deus havia batizado Cornélio, a sua família, os seus amigos com o Espírito Santo, sem que eles fossem circuncidados, sem que eles cumprissem a lei de Moisés, mas apenas tendo recebido a palavra de Jesus e a Jesus como Senhor e Salvador, disse para os que estavam com ele, que eram 6 homens, disse, se eles receberam o Espírito Santo, então podem ser, o que impede que eles sejam batizados? E então, a família de Cornélio e os seus familiares e amigos foram batizados em águas. Essa passagem de Atos dos Apóstolos, que eu acabei de resumir em poucas palavras no capítulo 10, para nós não fazermos a leitura de todo o capítulo, mostra que é possível que uma pessoa receba o batismo com o Espírito Santo antes mesmo de ser batizada em águas. Muitas pessoas dizem que o batismo com o Espírito Santo está condicionado ao batismo em águas, porque haveria uma ordem, conforme o relato de Mateus capítulo 3, Jesus primeiro foi batizado em águas. Depois que ele saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba. E então se ouviu a voz de Deus dizendo, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então algumas pessoas com base no texto isolado de Mateus capítulo 3 dizem, você precisa se batizar em águas para que depois você seja batizado com o Espírito Santo. Porém,
o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, traz a revelação de que a família de Cornélio, seus amigos e ele próprio foram batizados com o Espírito Santo antes de serem batizados em águas. E Pedro aqui, nesse concílio de Jerusalém, quando se levantou essa questão, porque alguns que eram da Judéia, alguns que tinham descido da Judéia, começaram a cobrar que os novos cristãos, que eram gentios, tinham de se submeter à lei e tinham de ser circuncidados. E aí vem Pedro, aqui no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, depois que ele já havia tido a experiência com a família de Cornélio, ele fala que Deus não exigiu isso, não fez diferença entre os gentios e os judeus por causa da circuncisão, mas que Deus purificou. Veja o versículo 9. Pedro falando, e não há diferença alguma entre eles, os gentios, e nós, purificando o seu coração pela fé, ou seja, purificando o coração dos gentios pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz, ou seja, sobre os ombros dos discípulos, um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. A graça do Senhor Jesus Cristo é o favor imerecido de Deus. A encarnação de Jesus Cristo sobre a terra e a sua morte na cruz, substituindo a nossa condição pecadora, e depois a sua ressurreição, que marca a vitória de Cristo como humano sobre o pecado, permite que todos agora em Cristo possam ter a salvação. Então, quando nós lemos esse texto, a graça do Senhor, a graça envolve 5 bênçãos que estão descritas na carta que Paulo escreveu aos Romanos. No Romanos, no capítulo 5, a graça de Jesus nos traz, primeiro, a justificação dos nossos pecados. Como Jesus veio e morreu na cruz, nós, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a morte de Cristo na cruz nos justificou dos nossos pecados. Todo aquele que aceita a Jesus pela fé, manifesta a fé, confiança de que Jesus é o Filho de Deus e de que Jesus, quando morreu por nós, para nós termos salvação, recebe a justificação dos pecados. Recebe também a reconciliação com Deus, que está aqui em Romanos, capítulo 5, versículos 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, ou seja, quando nós estamos no pecado, somos inimigos de Deus. Sendo inimigos, nós fomos reconciliados com Deus de que forma? Pela morte de seu Filho. Ou seja, a morte de Jesus em nosso lugar nos justificou dos pecados e, justificados dos pecados, nós fomos reconciliados com Deus. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, ou seja, por meio de Jesus agora, nós alcançamos a reconciliação. Então, o primeiro, a graça nos dá a justificação dos pecados, nos traz a reconciliação com Deus, nos traz Romanos capítulo 8, versículo 15, a adoção de filhos, né, que nos permite chamar a Deus de paizinho, que é a terceira graça, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, quando estávamos no pecado, tínhamos o espírito de escravidão. Éramos escravos do pecado. Agora que nós recebemos a Jesus, nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Ou seja, nós fomos agora considerados filhos de Deus, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai significa paizinho ou papaizinho, ou seja, quando nós recebemos o espírito de adoção de filhos, nós somos tão filhos que podemos chamar a Deus de paizinho, de papaizinho.
essa é a terceira graça. A quinta bênção que vem para nós por meio da graça é que o mesmo Espírito, e o Espírito aqui está em letra maiúscula, representando o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, todo aquele que é justificado dos pecados, é reconciliado com Deus e agora é filho de Deus, recebe como presente o Espírito de Deus. Que esse Espírito de Deus fala em nós, confirma dentro de nós que nós somos filhos de Deus. E aí a quinta graça, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, nós recebemos a condição de herdeiros. Se somos filhos, temos o Espírito de Deus em nós, somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros de Cristo. Então, essas são as graças que nós recebemos quando temos a fé em Jesus. E é disso que Pedro está falando aqui voltando para Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando nós estamos falando desse concílio que ocorreu em Jerusalém com a finalidade de decidir o que os gentios deveriam obedecer, Pedro falou, mas cremos que seremos salvos, versículo 11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então aqui Pedro está trazendo um esclarecimento, trazendo uma revelação, trazendo o entendimento nesse concílio de Jerusalém, de que no momento em que Jesus veio, a lei ficou para trás, a obediência à lei ficou apenas para os judeus, porque eles são judeus e eles devem obedecer à lei por uma questão de tradição, por uma questão cultural, mas que se o Senhor batizou com o Espírito Santo a família de Cornélio, em que não eram circuncidados, em que não guardavam os sábados e que não haviam sido educados na lei de Moisés, mas tão somente faziam boas obras e acreditaram, receberam a Jesus como Senhor e Salvador, então por que eles deveriam impor aos gentios o cumprimento da lei de Moisés? Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Aqui, no capítulo 15, como nós já mencionamos, Paulo já tinha feito a primeira viagem missionária e já haviam pregado para os gentios que não eram circuncidados e que haviam recebido a palavra de Deus. Então, com o depoimento de Pedro e mais o depoimento de Paulo e Barnabé da viagem que eles haviam feito, Tiago, versículo 13, e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões irmãos, ouvi-me. E aí ele vai contar aqui que Simão, que Pedro contou da experiência que teve. Depois o Tiago fala que Davi já tinha falado nas escrituras que Deus reedificaria o tabernáculo e que Deus alcançaria os gentios. E Tiago conclui, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Então, lendo esse capítulo 15, nós vemos aqui quando é que Silas aparece no caminho de Paulo para fazer essa viagem missionária que foi feita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 que nós lemos, nesse momento em que houve o concílio de Jerusalém. Então, agora que nós já lemos os capítulos 16 e o capítulo 15, nós entendemos que
foi na segunda viagem que Paulo conheceu a cidade de Filipos, que antes dele realizar essa segunda viagem missionária e levar a Silas juntamente com ele, né? Nós vemos que antes dele chegar a Filipos, quando ele estava em Derbe e Listra, ele conheceu Timóteo, que era filho de uma judia que era crente de pai grego, e ele circuncidou. Ó, versículo 3, Paulo quis que este, né, ou seja, Timóteo, fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, o que nós vemos aqui é que Paulo não era tão fechado a ponto de considerar que a circuncisão era absolutamente desnecessária. Quando ele viu que Timóteo, que era filho de uma judia e de pai grego, poderia ser útil para o ministério e que haveria uma oposição muito grande por uma questão de tradição da parte dos judeus, ele resolveu circuncidar Timóteo para que essa questão não se multiplicasse. Agora, esse mesmo Paulo, né, na carta que ele escreveu para os Gálatas, no capítulo 2, se levantou contra Pedro, dizendo que não era necessária a circuncisão. Vamos ler aqui, ó, Gálatas, capítulo 2. Paulo fala assim sobre a circuncisão, que ele levou Tito. Tito era grego também, e que as pessoas, quando Pedro foi até Antioquia, ele quis que Tito se circuncidasse. E Paulo resistiu a Pedro, dizendo que era um absurdo que exigissem a circuncisão de Tito. Ele fala aqui, ó, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios, e conhecendo a Tiago e a Cefas, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Então, aqui nesse texto de Gálatas, capítulo 2, que nós lemos, Paulo, ele mostra que ele estava em Antioquia, e ele estava junto com Barnabé e estava junto com Tito. E Pedro foi para Antioquia para fazer uma visita para a igreja da Antioquia. E na igreja de Antioquia, que havia gentios na sua grande maioria, inclusive Tito, aqui, que estava junto com Paulo, era grego e, portanto, não era circuncidado.
Eu só quis ler esse texto de Gálatas, capítulo 2, para mostrar como Paulo, ele, dependendo da circunstância, dependendo da situação, ele tomava uma ou outra atitude. Em relação a Tito, ele não fez questão de que ele fosse circuncidado. Tanto que quando Pedro chegou ali e depois aqueles que estavam da parte do Tiago, ou seja, tinha discípulos que eram seguidores de Tiago, aquele que era bispo de Jerusalém, que falou ali no concílio, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que nós acabamos de ler, que ele disse: só recomendem aos gentios que eles não comam a carne sacrificada aos ídolos, que eles não se envolvam com prostituição e com fornicação, e que eles continuem seguindo a Cristo, né? E Pedro fala que eles eram salvos pela graça. Paulo e Barnabé contam todas as obras que Deus havia realizado no meio dos gentios na primeira viagem missionária, e ficou estabelecido isso. Mas nós lemos em Atos 16 que quando Paulo conheceu Timóteo, ele preferiu, né, circuncidar o Timóteo. E o Timóteo era aqui, ó, ele era filho de pai grego. Seu pai era grego. Estamos aqui lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 3. Então, ficou estabelecido que a circuncisão é desnecessária. Porém, especificamente em relação a Timóteo, Paulo preferiu circuncidá-lo para evitar contendas. Agora aqui eu abri o mapa da segunda viagem de Paulo, só para nós termos uma noção dessa viagem que Paulo fez para a cidade de Filipos, né? Filipos fica aqui na região da Macedônia, e aqui essa região é a Galácia, né? Na primeira viagem que Paulo fez, Paulo já havia passado na Galácia. A Galácia é essa região de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Essa região aqui, ó, é a Capadócia. Aqui nessa região é a Galácia. Aqui nessa região é a Ásia. Então nós podemos ver isso aqui nesse segundo mapa, ó. A Capadócia, aqui essa região era a região da Galácia. Aqui em cima fica Bitínia e aqui fica a região de Mísia, que nós lemos ali em Atos dos Apóstolos no capítulo 16. Quando Paulo saiu de Antioquia para Tarso, depois ele passou pela Galácia, que ele já tinha visitado na primeira viagem missionária, Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e 14, ele veio para cá, segunda viagem missionária, ele passa novamente aqui pela Galácia, conheceu Timóteo, circuncidou Timóteo aqui em Listra e Derbe, onde ele estava aqui, segundo nós lemos em Atos 16. Depois ele chegou para Antioquia, e aí vem o versículo 6 que nós lemos, que ele estava aqui, ele queria pregar nessa região, que é a região da Ásia. Mas ele falou que foi impedido pelo Espírito Santo. Então ele resolveu passar pela região da Bitínia, passou por Mísia, que é aqui do lado, e caiu em Troade. Quando ele chegou em Troade, ele teve aquela visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. E aí nós lemos ali o texto de Atos 16, que Paulo disse: navegamos de Troade para Samotrácia. Samotrácia é essa ilha aqui. E da Samotrácia fomos para Neápolis, que fica numa região marítima, e Filipos é a primeira cidade da Macedônia. E aí nós lemos aquele texto de Filipos. Aqui ele conheceu Lídia, uma mulher que era aqui de Tiatira. Tiatira ficava mais ou menos, né, ficava aqui na região da Ásia, né? E ela tinha saído de Tiatira e morava em Filipos. E a Lídia, que era vendedora de púrpura, recebeu Paulo na sua casa. E foi aqui que ocorreu aquele episódio da adivinha, que Paulo expulsou os demônios, eles foram presos, ficaram na cela. Perto da meia-noite, ele e Silas estavam cantando, as portas das celas se abriram,
e ele acabou batizando o carcereiro e a sua família. O interessante desse texto do batismo do carcereiro é que Paulo pregou para eles e imediatamente os batizou em águas. Tem muitas pessoas que dizem: uma pessoa não pode aceitar a Jesus e ser batizada em águas de maneira imediata. Se a pessoa aceita Jesus e ela já tem entendimento da palavra e está disposta a seguir a Deus, não há por que batizá-la de maneira imediata. Existe inclusive em Atos dos Apóstolos capítulo 8, um relato de que Filipe pregou para um eunuco que estava em uma carruagem e Filipe pregou o evangelho para ele, explicou o texto de Isaías que ele estava lendo e logo na sequência batizou o eunuco de maneira imediata. Então existem pelo menos duas passagens na Bíblia que falam de pessoas que ouviram o evangelho e foram batizadas imediatamente. Então ele disse: chegamos em Neápolis e ficamos em Filipos. Então essa foi a primeira vez que Paulo passou por Filipos, na segunda viagem missionária. Na terceira viagem missionária, Paulo passou novamente por Filipos. A terceira viagem de Paulo foi maior, né? Ele partiu de Antioquia, visitou a Galácia novamente. Daí, na terceira viagem missionária, Paulo ficou na Ásia, ou seja, ele saiu de Antioquia e o objetivo dele, que era de pregar aqui nessa região da Ásia, veja que a Ásia tem as igrejas de Pérgamo, Esmirna e Éfeso. Na terceira viagem, Paulo chegou inclusive a ficar 3 anos aqui em Éfeso. Ele formou uma base missionária em Éfeso durante 3 anos e ele pregava aqui nessas localidades. Depois de 3 anos em Éfeso, ele foi para Esmirna, Pérgamo, Troade e voltou novamente a Filipos. Então, Paulo esteve 2 vezes na cidade de Filipos. Ele fez todo o trajeto que ele tinha feito na segunda viagem missionária, passando por Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Depois ele fez a volta desse caminho e na volta ele passou por Assos e depois ele veio para Mitilene e para Quios e para Samos e depois ele não voltou mais para Éfeso, porque ele já tinha ficado 3 anos em Éfeso. E daqui ele veio para Mileto e voltou para Jerusalém, passando aqui por Cos, Rhodes, Tiro, Ptolemaida, Cesareia e Jerusalém e terminou a viagem. Então agora que nós fizemos essa introdução, mostrando que Paulo esteve 2 vezes na cidade de Filipos, que as pessoas que nasciam em Filipos eram os filipenses, que os principais acontecimentos que ocorreram em Filipenses estão relatados ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Não existe registro no livro de Atos dos Apóstolos sobre a terceira viagem missionária a respeito de Filipenses. Quando nós começamos a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, que contam sobre a terceira viagem missionária de Paulo, a terceira viagem dá destaque para os acontecimentos que ocorreram na cidade de Éfeso, e principalmente Éfeso, porque foi ali que aconteceram, que houve o maior número de acontecimentos relatados por Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos. Inclusive, o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos já até começa a falar, já fala a respeito da prisão de Paulo, logo que ele terminou a terceira viagem missionária e chegou a Jerusalém, né? Então, agora vamos ler Filipenses. Sim, uma outra coisa. Quando que Paulo escreveu a carta aos Filipenses? Quando nós lermos aqui, nós vamos ver que Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando ele estava em Roma. É provável que ele tenha escrito essa carta entre o ano 60 e 61, que foram os anos em que ele estava preso em Roma. Então, o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, logo que Paulo terminou a terceira viagem missionária, ele foi preso em Jerusalém, e de Jerusalém ele foi para Cesareia, ficou ali durante 2 anos, porque
o governador o manteve ali, né? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, ele foi acusado perante o governador Félix. Depois, Félix não libertou Paulo, né? A mulher de Félix era Drusila, e essa mulher de Félix, que era Drusila, ela era uma judia, e ela ouviu falar a respeito da fé em Jesus. Mas Félix não quis soltar a Paulo. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24. Vamos ler esses textos antes de começarmos a ler Filipenses, porque só para terminar, porque agora nós estamos falando quando que Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Então, Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, aqui no versículo... não vou ler todos os versículos, mas Atos 24, 24, fala aqui: alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. Paulo foi acusado em Jerusalém por pregar o evangelho de Cristo. Por essa razão ele foi preso. E aí ele estava preso e Félix era o governador na época. E como a mulher dele era judia, ela quis ouvir o evangelho. Então ela queria saber o que é que Paulo pregava. Então mandaram chamar a Paulo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo, o vindouro Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Então esse texto revela que o Félix queria era um suborno. Por isso ele manteve Paulo preso. E aí, mais passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Os judeus com raiva e com inveja também, porque Paulo pregava a palavra com bastante eloquência, e os judeus não queriam que fosse pregada a palavra de Cristo. Então, por isso, levaram ele ao tribunal em Jerusalém. E por essa razão, Paulo ficou preso. Mas nós vemos aqui que Félix, sendo governador, poderia soltar a Paulo, mas ele tinha o seu interesse pessoal. Então, ele manteve Paulo preso porque ele queria o suborno, e não tendo recebido, manteve Paulo preso. Veio Pórcio Festo, e o Pórcio Festo fez a mesma coisa. Ele não soltou Paulo. Vamos ver Atos 25, ó. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia, e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse dentre vós têm poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes.
se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então, por que eu li esse texto agora de Atos 24 e Atos 25? Quando Paulo terminou a sua terceira viagem missionária, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, fala que ele foi preso em Jerusalém. Quando ele estava preso em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, fala que os judeus tentaram matar Paulo na prisão. Eles criaram uma conspiração. Vamos ler aqui Atos 23. Atos 23, versículo 12, ó. Quando já era dia, Paulo, aqui no capítulo 23, Paulo estava preso em Jerusalém. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. E eram mais de 40. Olha essa situação. Eram mais de 40 os que fizeram essa promessa, nessa conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, ou seja, o sobrinho de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: centuriões eram aqueles chefes de 100, né? E o tribuno seria a pessoa que era responsável por trazer os prisioneiros para que fossem julgados perante o tribunal. Então esses 40 judeus criaram uma estratégia, disseram assim: vamos dizer que nós queremos ouvir mais informações a respeito do Paulo. Quando o tribuno, ou seja, aquele que é responsável por liberar, soltar o preso para ir até o tribunal, liberar, durante o caminho nós vamos matar ele. A estratégia deles era essa. O sobrinho de Paulo ouviu isso e chamando, né, e foi contar a Paulo. Então Paulo chamou um dos centuriões, ou seja, um dos chefes de 100 e disse: leve esse menino para o tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus concertaram rogar-te, que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto, e já estão apercebidos esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo, e chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo, e 200 lanceiros para irem até Cesareia, e aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. Então nós vemos aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, né, no capítulo 23, aqui nos versículos, a partir do versículo, aqui a partir do versículo 13, né, do versículo 12, que ele seria levado para Roma. Agora, por que isso aconteceu com Paulo? Veja que no versículo 11, nós vemos que isso foi da vontade de Deus. Ó. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, Paulo teve uma visão. O Senhor apareceu para Paulo dizendo que ele seria levado para Roma. Então esse texto nos mostra, essa leitura de Atos 23, 24 e 25, que muitas vezes acontecem coisas na vida do cristão e que acontecem pela vontade de Deus. Aqui nós vemos Paulo, ele teve uma visão antes
que ele fosse levado. Ele estava aqui em Jerusalém, ele tinha acabado de pregar em Jerusalém e havia sido preso. E os judeus armaram essa cilada, mais de 40 homens, falando assim: vamos matar o Paulo, vamos criar uma estratégia para matá-lo. Aí ele foi parar em Cesareia, né, onde ele ficou preso durante o governo de Félix. E depois nós lemos ali, aqui no capítulo 24, que Félix queria receber dinheiro de Paulo para soltá-lo. E como ele não recebeu dinheiro, ele manteve Paulo preso, depois de terem passado 2 anos. E Félix passou para o seu sucessor, Pórcio Festo. E esse Pórcio Festo, ele estava ali em Cesareia e ele foi para Jerusalém. Como nós lemos aqui no capítulo 25, né? Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, os judeus falaram: olha, o Paulo ficou lá em Cesareia, o Félix não julgou ele, nós queremos que ele seja julgado, você pode trazer o Paulo novamente para Jerusalém. E o Festo disse para os sumos sacerdotes: se vocês quiserem subir comigo para Cesareia, nós podemos julgar Paulo lá. E quando eles subiram juntamente com, com o Festo, não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Ou seja, depois que ele visitou Jerusalém, conversou com os sumos sacerdotes, disse para eles que aqueles que quisessem vir juntamente com ele para Cesareia, que se eles fossem lá em Cesareia para julgar Paulo, que ele apresentaria a causa de Paulo perante o tribunal. Festo disse isso. Quando eles chegaram no tribunal para fazer o julgamento, Paulo disse essas coisas. Agora, veja que o versículo 9 fala que o Festo, ele queria comprazer aos judeus, né? Respondendo a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Ou seja, Festo, ele queria agradar os judeus. Fica uma pergunta: por que o Festo queria dar prazer aos judeus? Esses judeus que acusavam Paulo eram os sumos sacerdotes. Eram pessoas que tinham grande influência sobre a comunidade dos judeus. Ou seja, ter uma aliança com aqueles que tinham influência sobre os judeus que estavam ali em Jerusalém era uma facilidade para ter dominação em relação à cidade de Jerusalém. É por isso que Festo tinha o interesse em atender aos pedidos que eram realizados pelo sumo sacerdote. E Paulo era apenas um prisioneiro. Então, como os sumos sacerdotes queriam muito que Paulo fosse condenado, agradando o sumo sacerdote, ele teria uma moeda de troca em relação a, no futuro, pedir favores para esses sacerdotes para ter domínio e controle sobre os judeus, sobre Jerusalém. Então, por isso, Festo, que ficava em Cesareia, queria que ofereceu essa proposta. Mas o Paulo, que já tinha recebido a revelação, como nós lemos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11, do próprio Senhor, de que ele pregaria o reino de Deus em Roma, e vendo que se ele fosse julgado em Jerusalém, o julgamento seria parcial, ele, sendo cidadão romano, vendo a possibilidade de apelar para César, fez o apelo. Então ele disse aqui, se fiz algum, versículo 11 do capítulo 25, se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Né? Então, foi isso que aconteceu aqui com Paulo. Eu vou dar um pause aqui e vou mostrar isso no mapa. Então aqui, nós estamos mostrando aqui agora
no mapa o que aconteceu com Paulo. Ele ficou preso em Jerusalém, depois ele foi levado para Cesareia, ficou aqui com Félix, que manteve ele preso por 2 anos e não mandou ele para Jerusalém, esperando receber o suborno. Logo na sequência, Pórcio Festo assumiu o trono. Foi, Atos capítulo 25, ele foi para Jerusalém, conversou com o sumo sacerdote, perguntou aos judeus que quisessem subir com ele para Cesareia. 10 dias depois, apresentou Paulo perante o tribunal e perante os sumos sacerdotes. Paulo fez a sua defesa e fez o apelo para César. Depois que Paulo apelou para César, né, o Pórcio Festo disse que mandaria ele para lá. Então a viagem que Paulo fez foi de Cesareia para Sidom, depois para Mirra, para Cnido, depois passou por Rhodes, por Salmona, por lá, né, pela ilha de Creta, por Bons Portos, passou na ilha de Malta, que Atos dos Apóstolos no capítulo 18, capítulo 28, fala que ele foi picado por uma cobra, né? Depois passou aqui pela Cilícia, etc., passou por Puteoli e chegou até Roma. Daqui que Paulo escreveu a carta aos Filipenses, que fica mais ou menos aqui, como a gente pode fazer a comparação no mapa, né? Aqui nessa região, aqui abaixo, né? A região de Filipos, Neápolis e Filipos aqui. Então, é daqui que Paulo, estando aqui em Roma, que ele escreveu a carta para os Filipenses. Depois de... levei 1 hora, né? Só para fazer a introdução aqui da carta aos Filipenses, mas com essas leituras que nós fizemos, nós temos uma visão, um panorama geral a respeito da carta aos Filipenses. Agora vamos ler Filipenses, então. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Então, a primeira informação aqui nesse versículo, né? Paulo estava juntamente com Timóteo quando ele escreveu essa carta para a igreja de Filipos. Então, é provável que Timóteo estivesse em Roma quando essa carta foi escrita, acompanhando Paulo. Ele fala aqui: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação que Paulo faz aqui na carta aos Filipenses é muito comum. Em muitas cartas, Paulo, né, na carta de 1 Coríntios, na carta de 2 Coríntios, na carta aos Romanos, ele fala sobre a graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo fala o quê? Que ele, embora ele estivesse preso, ele estava agradecendo a Deus todas as vezes que se lembrava dos filipenses, e ele dizia aqui, que ele tinha alegria de orar por eles e de apresentá-los em oração. Então, muitas vezes nós estamos passando por tribulações e esquecemos de orar pelas outras pessoas. Paulo, embora estivesse preso com as suas preocupações, ainda encontrava tempo para orar pelas igrejas que ele havia passado. É muito comum nós lermos nas cartas que Paulo escreve que ele sempre tinha alegria de orar por aqueles para quem ele escreveu. E ele fala assim, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Quando ele fala aqui no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, isso nos revela que a igreja de Filipos era uma igreja que, quando conheceu o Evangelho que foi pregado por Paulo, ajudava a obra de Deus. Que os filipenses eram pessoas que eram colaboradores, né? Cooperadores. Versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Todos nós estamos em obras. Então Paulo fala assim, Deus começou uma obra na vida de vocês e ele vai aperfeiçoar ela todos os dias até o dia de Jesus Cristo, até o dia em que vocês forem chamados. Assim Deus faz com a nossa vida também. Muitas vezes nós
Não entendemos as coisas que estão acontecendo com a nossa vida, mas Deus é que sabe o que está fazendo, porque está nos preparando para a vontade dele. Ele é que faz a boa obra em nós. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, a Bíblia fala que Deus apareceu para o profeta Jeremias e disse para ele: vai até a casa do oleiro que eu falarei contigo. Quando ele chegou na casa do oleiro, o oleiro estava preparando um vaso e de repente aquele vaso caiu da sua mão e se partiu. E o oleiro tomou aquele barro novamente e começou a formar dele um novo vaso. E Deus disse para Jeremias: por acaso eu não posso fazer a mesma coisa com a casa de Israel? Ou seja, Deus estava dizendo: pode acontecer do vaso se quebrar, pode acontecer do vaso cair, mas eu posso fazer uma nova obra. Assim, Deus pode fazer uma nova obra na vida de cada um de nós para nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Esse versículo 7 dá de entender que os filipenses acompanhavam Paulo em todas as suas tribulações. No tempo em que ele ficou preso em Jerusalém, depois que ele já tinha completado a terceira viagem missionária e, portanto, depois que ele já tinha estado em Filipos por 2 vezes, primeira vez na segunda viagem missionária, conforme Atos 16, segunda vez na terceira viagem missionária, conforme Atos capítulo 19, Atos capítulo 20, né, o versículo 1, que depois que Paulo saiu de Éfeso, ele passou pelas regiões superiores da Macedônia e depois ele foi para a Grécia, né? Depois de ter passado por 2 vezes, depois de ter ficado 2 anos preso em Cesareia, depois de ter sido preso em Jerusalém, depois ele ficou 2 anos em Cesareia, é provável que o povo de Filipenses, os filipenses, eles se comunicavam com Paulo, porque Paulo fala aqui, ó, todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do evangelho. Porque Deus, versículo 8, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo mostra que tinha um amor muito grande pelo povo de Filipos. Versículo 9, e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Versículo 9, nós vemos que Paulo orava para que o povo de Filipos conhecesse o amor em ciência e em todo conhecimento. Muitas pessoas pensam que o amor é apenas um sentimento. As pessoas confundem o amor. Mas quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, nós vemos Paulo dizendo que o amor, ele é sofredor, que ele é benigno, que ele não pensa mal, que ele não tem inveja, que ele não se ensoberbece, que ele... Quando Paulo fala dessas coisas, aqui, quando Paulo escreveu essa carta de Filipenses, ele já tinha escrito a carta de 1 Coríntios, porque Paulo escreveu 1 Coríntios quando ele estava em Éfeso. Nós podemos ver isso, nós já comentamos isso quando nós meditamos nos capítulos de 1 Coríntios. Estão aqui disponíveis no canal todos os 16 capítulos, especialmente o vídeo em que nós comentamos 1 Coríntios capítulo 16, nós explicamos ali que no versículo 5, eu não lembro agora se é o versículo 5, um dos versículos ali do capítulo 16 de 1 Coríntios, mostra que Paulo estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta. Vamos ler aqui para confirmar esse texto. 1 Coríntios, capítulo 16, só para confirmar o versículo. Não é o 5, é o 8 então. Aqui, ó, é o 8, ó. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Então, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8, revela que Paulo, quando escreveu 1 Coríntios, ele estava em Éfeso. E nós sabemos que Éfeso foi o lugar em que Paulo visitou e ficou 3 anos ali, conforme o relato de Atos capítulo 20, versículo 31, né? Então aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20,
no versículo 31, nós vemos Paulo falando aos anciãos de Éfeso. E ele fala aqui no versículo 21 para eles assim, testificando a capítulo 21, versículo 30. Atos, capítulo 21, versículo 30. Não é o 30? Eu falei 20 e 31, né? É 20 e 31, aqui ó. Portanto, vigiai. Paulo aqui ó, no capítulo 20, Paulo manda chamar os anciãos de Éfeso. Ele está na cidade de Mileto, está fazendo a sua defesa final do evangelho sobre o período em que ele esteve em Éfeso. Ele fala aqui ó, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, nesse texto, nós vemos que Paulo ficou durante 3 anos, Atos capítulo 20, versículo 31. Ele ficou durante 3 anos em Éfeso. E foi nesse período que ele escreveu, perdeu-se aqui, que ele escreveu essa carta para a igreja de Corinto. Então aqui no versículo 9, quando nós lemos assim, e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, Paulo fala que o amor, ele não apenas a questão sentimental. O amor, ele envolve conhecimento do que fazer em relação ao próximo. Muitas vezes você tem mágoa ou raiva porque o próximo fez alguma coisa de ruim para você. Mas aquele que tem amor, ele vai dizer: eu perdoo você pelo mal que você me fez e te ajudarei naquilo que você precisa para que você possa conhecer a Cristo, conhecer o amor de Deus. Então é assim que Deus muitas vezes age conosco também. Quantas vezes nós erramos e falhamos, mas Deus, ele não vem com uma palavra dura, mas muitas vezes ele vem em amor para nos mostrar o caminho do erro e dizer o que ele quer que nós façamos. Muitas vezes ele também nos prova, nos coloca em provações para que possamos aprender aquilo que precisamos para amadurecer. E ele faz isso por amor. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, nós vemos também um texto sobre essa questão de correção. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Versículo 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aí vem o versículo 11. E, na verdade, toda correção ao presente, né, não parece ser de gozo. Tem umas versões que dizem assim, e na verdade toda correção enquanto está sendo aplicada, né, aqui fala ao presente, mas enquanto está sendo aplicada, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, nós vemos aqui nesse texto de Hebreus, capítulo 12, que o Senhor, ele corrige aqueles a quem ele ama. Então, o versículo 9,
só para dizer aqui que a questão do amor não é uma questão só de sentimento, é uma questão que envolve ciência. E Paulo fala assim, ó, eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, ou seja, que vocês entendam o que é o amor. Por quê? Versículo 10: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Ou seja, tem muitas mães que falam assim: o meu filho se envolveu com traficante, se envolveu com um criminoso, coitadinho, ele fez coisas erradas. E quando elas fazem isso, elas dizem que estão fazendo isso em defesa dos filhos delas porque elas têm amor. Mas veja que o texto de Hebreus fala que Deus ele permite que nós soframos a correção, porque ele nos ama. E veja que quando nós temos o amor com conhecimento, que é o de que nós temos que pagar pelos nossos erros, para que nós possamos crescer e para que nós não venhamos mais a andar no caminho do erro, é isso que vai fazer com que as pessoas consigam aprovar as coisas excelentes, para que sejam sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. É um escândalo que alguém defenda que uma pessoa que praticou um crime só porque diz que carrega uma Bíblia ou porque é um cristão não pode ser preso. Isso, na verdade, não é o amor de Deus. O amor de Deus é o amor que vem baseado em ciência, que vem baseado em todo o conhecimento. E o conhecimento revela que o amor, ele é sofredor, ele é benigno. E por você querer o bem daquele que você ama, é que você põe a correção. O texto de Hebreus que nós lemos mostra que Deus ele dá disciplina justamente porque ele ama, porque ele quer o bem dos seus filhos. E ter o conhecimento desse tipo de amor, que é o amor com ciência, que é o amor com conhecimento de Deus, vai fazer com que os filipenses, né, e no caso esse texto se aplica para nós hoje, que nós sejamos capazes de aprovar as coisas excelentes, para que sejamos sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Como que nós vamos chamar essas atitudes criminosas e erradas de frutos de justiça se nós não fizermos a correção e não apoiarmos que aqueles que pecam e erram praticando coisas erradas sejam punidos e recebam a correção? Isso não é fruto de justiça, seria fruto de injustiça. Então, aí vem o versículo 9, 10 e 11 traz essa ideia. O amor, ele com ciência permite que a gente aprove as coisas excelentes, que a gente seja sincero e sem escândalo e que os nossos frutos sejam de justiça. Versículo 12: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. A guarda pretoriana era a guarda romana, né? Então Paulo aqui está falando, ó, todas as prisões que eu passei, elas serviram, e em todos, né, pela guarda pretoriana, o que mostra que ele estava em Roma ali, né, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, e por todos os demais lugares. Quando ele fala por todos os demais lugares, Paulo está lembrando de todas as prisões que ele já havia enfrentado. Aquela que ele passou em Filipos, em Atos, no capítulo 16, em que o carcereiro foi salvo, né? Ele já tinha passado por uma prisão na própria cidade de Filipos. Quando ele esteve ali, na primeira vez que ele esteve em Filipos, ele já sofreu a prisão. E depois ele foi preso em Jerusalém, depois ficou em Cesareia, depois de Cesareia foi para Roma. Versículo 14: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Ou seja, Paulo está dizendo, depois que ele admitiu passar pelas prisões, as pessoas, ele acabou servindo como fonte de inspiração para que outros irmãos tivessem coragem de pregar a palavra de Deus. 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente.
Paulo, por ser bastante eloquente, por ter feito muitas viagens missionárias, por ter se destacado como um pregador do evangelho, era muito invejado. Muitas pessoas o perseguiam. Inclusive, quando nós lemos ali Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, os judeus saíram de Antioquia e apedrejaram Paulo. E depois, quando Paulo foi para Icônio, foram atrás dele. E depois, quando ele foi para Listra, foram atrás dele e apedrejaram ele novamente. Então, nós vemos que Paulo ele passava por essa situação. E ele disse: algumas pessoas estão pregando, dizendo assim: já enquanto ele fica preso, vamos pregar o evangelho. Mas Paulo fala assim: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Ou seja, algumas pessoas diziam assim: vamos pregar o evangelho para mostrar para o Paulo que agora que ele está preso, nós podemos pregar só para que ele fique aflito. E Paulo fala assim no 18: mas que me importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ou seja, Paulo está dizendo: não dou importância para a motivação que as pessoas adotam para pregar o evangelho. O que importa é que, sendo com fingimento ou sendo em verdade, quando eles pregam Cristo, as pessoas que ouvem a mensagem ouvem a boa mensagem de Cristo e podem ser salvas. E isso é o que me interessa. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados em apontar defeitos das outras pessoas, em destacar que pessoas podem ou não podem pregar. Enquanto que Paulo dizia: o que importa é que, enquanto elas pregam, as pessoas são salvas. E depois, eles que se vejam com Deus. 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, Paulo fala assim, que ele sabe que pela pregação do evangelho resulta o quê? Resulta a salvação. Sei que disto me resultará salvação. Enquanto as pessoas pregam, as pessoas vão sendo alcançadas para o reino de Deus. E ele próprio também fica alegre, porque ele vê a salvação sendo compartilhada para as pessoas. Me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é: enquanto eles pregam o reino, mais filipenses se convertem, mais filipenses vão orando, e mais pessoas vão estar orando por mim, e eu, pela oração, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, pela oração dos filipenses que vão se somando aos salvos, ele consegue alcançar salvação. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Versículo 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então Paulo fala aqui, que estando na prisão, muitas vezes ele chegava a pensar: olha, se eu morrer agora, eu vou ganhar a vida eterna. Então eu não tenho medo de morrer, porque Paulo fala assim: para mim o viver é Cristo. Então, enquanto eu estou na terra vivendo, eu carrego a minha cruz, eu anuncio o reino de Deus. Se eu morrer, eu ganho a vida eterna. Então, mas se o viver da carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ou seja, estando vivo, ele estava pregando na prisão, estava escrevendo as cartas, ajudando pessoas. Então, ele fala no versículo 23 que de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Versículo 24, versículo 25.
E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então veja, Paulo já tinha estado 2 vezes em Filipos. Ele estava preso em Roma, mas ele ainda tinha esperança de poder voltar a ver os filipenses. Isso não aconteceu. Versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estais num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então Paulo fala: eu quero voltar a ver vocês, mas quer eu vá, quer eu não vá, eu espero ouvir de vocês que vocês permaneçam no mesmo espírito, que vocês combatam com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Ou seja, Paulo fala: não se preocupem com aqueles que ouvem a pregação e não se convertem. Não se preocupem com aqueles que ouvem a pregação e resistem a ela, porque para eles isso indica a perdição. Agora, quando a pregação do evangelho acontece, para vocês é motivo de salvação, e é a salvação de Deus. 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Ou seja, Paulo fala para os filipenses, né, que vocês receberam a graça não só de ouvir a palavra, mas também de sofrerem por Cristo, também de padecerem por ele. E assim como eu também tenho combatido nesse combate, e vocês já viram isso, né? Quando ele fala em mim já tendes visto, vamos lembrar Atos 16, né? Que Paulo foi preso em Filipos por ter expulsado aquele demônio daquela jovem. E ele ficou preso junto com Silas. E ele fala: e agora ouvis estar em mim, ou seja, agora vocês estão ouvindo as notícias aí que eu estou preso, né, a respeito disso. Então essa é a leitura de Filipenses capítulo 1. Deus abençoe a todos. Eu sei que eu tomei 1 hora só falando de Atos dos Apóstolos, mas era necessário para nós termos uma visão ampla a respeito da carta de Filipenses. Deus abençoe e fiquem na paz de Cristo.